Vou te mostrar aqui o básico para fazer as bonequinhas de pano, né? Então, olha só, eu faço o rostinho das minhas bonecas, né? O corpinho, com americano cru. Tem cidade que fala algodão cru. Gente, é um tecido mais fino, tá? Tem um que é parecido com esse, é sarja, ele é grosso. Esse aqui, ó, não é muito raleco. Parece que tem ele de 3 jeitos. Tem um que é bem ralinho, não vale a pena. Tem que ser esse aqui, ó. É um médio. É difícil até pra falar pra vocês como é que é, né? Mas não é muito ralinho, não. Então, eu uso o americano cru. Tem meninas que usam malha cardada, mas é mais difícil de achar, então e é mais caro, então eu uso o americano cru. Mas vocês podem fazer com qualquer tecido que seja 100% algodão. Pode fazer ela toda branquinha mesmo, esse aqui, ó, é meio encardido, né? Pode ser, quer fazer ela toda branquinha? Faz com popeline, tricoline, mas tem que ser 100% algodão. Quer fazer bonecas negras? Ó, pode fazer com popeline marrom, pode ser pretinho mesmo, né? Popeline, tricoline. E também tem vários tecidos que vocês acham aí para comprar. Eu não sei se em lojas físicas, mas na internet acha que tem várias cores para fazer o corpinho, o rostinho, que é cor de pele. Aí tem várias cores. E para fazer as roupinhas, olha só, antes as minhas roupinhas eram assim, ó, com tecidos que eu achava aqui na cidade, tá vendo? É de bolinha, é de florzinha, com o básico que eu achava aqui. Então, dá para vocês fazerem com o que vocês acharem na cidade de vocês, sim. Ó, é popeline, tricoline, popeline é mais em conta. Não precisa de ser 100% algodão, né? O popeline é mais barato que o tricoline. E aí, eu usava assim, ó. Por exemplo, comprava vermelho e vermelho de bolinha que dá para combinar, aí dá para você fazer bonequinha, porta-pano de prato, dá para fazer muita coisa, né? E o dos meninos, aí eu usava xadrez, usava algum tecido jeans que eu achava aqui na minha cidade, porque aqui não acha muita variedade. Ó, acho que esse aqui é popeline. Mas, né, quando você tem a possibilidade de comprar na internet ou comprar mesmo na sua cidade, tem muitas lojas, aí a gente acha tecidos mais lindos. Popeline esse aqui, ó, popeline, popeline. Dá para comprar muito tecido bonito e fazer bonecas lindas com esses tecidos aqui. Mas com o básico que você acha aí na sua cidade, olha, qualquer cidade você vai achar um tecido de bolinha, de florzinha. Então dá para fazer as bonequinhas com tecidos mais simples também. Para encher as bonecas, a gente vai precisar de plumante. Olha só, é assim, ó, fofinho. A gente compra isso aqui no quilo, mas tem cidade que a gente não acha o plumante para comprar. Então, vocês podem comprar travesseiro, desmanchar. Esse aqui, ó, nem é plumante que eu comprei no quilo. Esse aqui é travesseiro que eu comprei. Essas lojas 10, né? Aí, na verdade, aqui o travesseiro não é nem 10, tá? De R$ 20. Mas dá para usar, bem, acho que é umas 800 gramas no travesseiro, ó. Aí eu compro para usar o plumante. Tá vendo? Tem que ser assim, ó, bem fofinho. Plumante é diferente de manta acrílica, tá, gente? É com isso que enche as bonequinhas, para quem nunca viu. Para fazer os cabelos, vocês podem usar qualquer tipo de lã, qualquer tipo, qualquer marca. Tem umas lãs que já vem enroladinha, igual um cachinho, mas a mais em conta que eu acho para comprar é essa aqui, ó. Não tô nem fazendo propaganda não, gente, é porque é a que eu uso mesmo, ó. Essa lã molete aqui, ela não é nem muito grossa, nem muito fina, ó. E é essa que eu uso para fazer, dá para fazer qualquer cabelinho de boneca. As grandes, as pequenas, tanto faz. E eu uso mais, né, a amarela e a marrom. Mas dá para fazer com cabelinho, o cabelinho pode ser de qualquer cor, gente. Preto, vermelho, azul, rosa. Eu já fiz bonequinhas com cabelo de qualquer cor. Até vermelhinha eu já fiz. Ó, essa daqui, né, tá com cabelinho de lã. Mas quem não achar lã, dá para fazer com feltro, ó. Dá para fazer os cabelinhos com feltro. Dá para fazer bonequinhas, os cabelos com retalho de tecido. Olha essa bonequinha aqui, que é peso de porta. Ela foi feita com retalho de perna de calça jeans, ó. Tá vendo?
Então, se você não tem, quando eu comecei a fazer minhas bonequinhas, eu fazia com retalhinhos de tecido, porque na minha cidade não acha lã para comprar e eu não podia gastar. Então, se você não tem lã, se você não pode gastar com lã, não pode gastar com feltro, começa a fazer as suas bonequinhas com retalhinhos. Vai ter alguma aula aqui no curso que eu vou fazer alguma boneca com retalho, né, o cabelo. Que aí, o que vocês fazem? Faz as bonequinhas com retalhinhos, vende, ganha dinheiro, que aí vocês podem comprar material à vontade. Olha só essas outras aqui. É tudo bonequinha aí. Eu falo que eu uso 100% algodão. Mas essa bonequinha aqui, olha, de cordão, isso aqui é retalho de cetim. Então, você quer fazer bonecas grandes? Faça as pequenas, venda, junta dinheiro e compra o tecido. Isso é para quem não pode estar gastando, tá, gente? Eu sei que tem meninas aí que pode comprar o que quiser, né? Mas eu falo para todo mundo. Então, olha, isso aqui é tudo feito com retalhinhos. Essa aqui, olha, essa bonequinha, eu tinha muito retalho de filó, aí eu usei. Olha, rendinha que eu tinha, é rendinha que alguém me doou. Olha o cabelinho, que lindo, olha, todo reciclado. Essa aqui eu preguei ela num porta-treco, né? Ó, a sainha é com perna de calça jeans. Então, tô mostrando isso tudo aqui para vocês verem que é possível fazer bonecas com tecidos lindos comprados, mas dá também para fazer com reciclado. Muitas meninas me perguntam esse cordão aqui, ó. É cordão de algodão. Eu uso muitas vezes nas minhas bonequinhas, tá vendo? Nas menores. Essa aqui, olha, só de fuxiquinha aí. Tá vendo? Com retalhinhos de tecido. Aí, vai fazer milha, não tem lã, não achou lã para comprar na sua cidade? Corta retalhinhos. Tem muitas bonecas em milhas aí que a gente vê para vender na internet, que o cabelinho é feito de retalho. Vocês vão precisar de uma tesoura para cortar os tecidos. Essa daqui, ó, é uma tesoura muito boa. Eu aconselho, quando você puder comprar, você comprar essa tesoura. Eu demorei para comprar minha tesoura dessa aqui, né, essa bonitona aqui, mas qualquer tesoura que corta tecido, dá para você começar. Comece com o que você tem ou comece com o mínimo. Eu tenho essa tesoura aqui, olha, de picotar, porque a gente pode fazer aqui, olha, eu poderia, no dia que eu ensinei a fazer essa bonequinha, eu poderia ter picotado aqui, que ia ficar bem lindo e não ia desfiar. Mas, como eu sei que tem muitas meninas que não podem comprar essa tesoura, então eu só cortei aqui mesmo sem nada. Que essa bonequinha eu ensinei foi assim, ó, sem bainha, sem nada. Mas, se um dia você quiser comprar uma tesoura de picotar, dá pra fazer muitas coisas bonitinhas, né? Vai ficar mais bonito aqui se usar essa tesoura. Mas isso é depois que vocês estão ganhando dinheiro, aí vocês começam a investir mais, tá bom? Mas essa aqui nem é necessária para bonecar. Para costurar os braços e as pernas, algumas bonecas a gente usa essa linha aqui, ó, que é a linha de pipa, que é a linha mais grossa. Isso aqui também é fácil de achar. Se você não achar a linha de pipa, qualquer linha que seja grossa, dá para costurar as pernas e braços. Para costurar as roupinhas e o corpo, né, linha comum de costura. Aí eu faço assim, ó, corpinho, né, que eu tô sempre usando, é muita linha. Aí eu compro maior e as cores que eu não uso tanto, eu compro retrós. Vocês podem pintar o rostinho com tinta acrylex para tecido e pincel comum, né? Esse aqui é até larguinho, tem que ser uns pincéis mais finos. Mas eu tenho que falar a verdade com vocês, eu não sou boa na pintura. Então, eu faço os meus rostinhos com caneta. Vocês podem bordar também, pregar, colar, olhinho pronto, né? Dá pra fazer de muitos jeitos o rostinho das bonecas. Vou mostrar pra vocês que eu faço aqui, ó, com a caneta Micron. Caneta Micron preta, vermelha e marrom. 005. É essa que eu uso, gente, para fazer os olhinhos, a boca e a sobrancelha. Eu faço os olhinhos também das bonecas maiores com a caneta acrylex para tecido preta. E antes eu faço um esboço dos rostinhos com a caneta fantasma. Essa aqui apaga com calor. Essa aqui, ó, ela é vermelha, tem azul também. E tem ela branca, que é para vocês fazerem as bonecas negras. A gente faz o desenho, se ficou bonito, a gente faz em cima. Se não ficou, você apaga, põe o secador, apaga tudo
e faz de novo até ficar do jeito certo. Essas aqui são mais fáceis de você achar em papelaria. Agora, a caneta e a Acrylex também. A Acrylex você acha fácil, fácil. Mas a caneta Micron, algumas papelarias vendem, mas muita cidade aí você não vai achar, até na cidade grande é meio difícil, você acha essa caneta aqui na internet para comprar. Shopee, Mercado Livre, Amazon, Elo7, procura aí na internet, caneta Micron 005, tá bom? Vocês têm que prestar atenção, gente, se vai ser isso aqui, ó, 005. Porque tem ela mais grossa e eu não sei se tem ela mais fina. Mas eu sei que tem numeração diferente. A única que eu conheço, que eu uso, é essa aqui. Olha só, para fazer os detalhes, olha, para fazer os cílios assim, ó, tão fininho, né? Eu não consigo fazer com tinta, não. Muitas meninas conseguem, né? Mas os cílios, ó, fica bem fininho, bem delicadinho mesmo com essa caneta. No meu começo de bonequeira, eu não fazia com essas canetas, demorei para descobrir, tem uns 2 anos só que eu descobri isso, mas elas ajudam muito as suas bonequinhas a ficarem mais perfeitas, ó, tá vendo? E vou mostrar para vocês agora também que para esse rostinho ficar tão perfeito assim, eu uso o gabarito. Olha só, eu uso, deixa eu pôr em cima aqui para vocês verem, olha, o gabarito de olhinho e boca. Eu até vendo esse gabarito aqui. Essa bonequinha aqui, eu fiz com gabarito, com os olhinhos aqui, olha. Tá vendo? A gente coloca esse aqui, ó, que foi que eu fiz. Coloca aqui, desenha com a caneta fantasma, depois vem com a outra caneta por cima, né? E faz a caneta Acrylex. Mas eu comecei a minha vida de bonequeira sem gabarito. Vocês não precisam começar comprando gabarito, não. Ele ajuda, mas não é necessário. Tô mostrando pra vocês, né? Que dá pra fazer os rostinhos com gabarito, mas dá pra fazer a mão livre. Aqui, ó, dá pra vocês colocarem aqui algum círculo, aqui, alguma tampa de algum pote aqui assim, ó, e desenha só a metade. Dá pra vocês recortarem olhinho aí na cartolina e vem e faz o desenho aqui assim, né? Dá pra vocês fazerem olhinhos de boneca só redondinho, põe um palito de churrasco, alguma coisa assim, ó, e dá pra fazer também. Esse é o jeito que eu faço hoje, com o gabarito, mas eu já fiz muita bonequinha à mão livre, tá bom? Pra fazer o rosadinho aqui, ó, das meninas, vocês podem usar qualquer maquiagem. Aí, ou um pincel, ou um cotonete, o que vocês tiverem, faz o rosadinho aqui no rosto delas. Mas dá para usar também giz de cera pastel. Eu nunca usei, mas dá para usar giz de cera pastel. Eu uso a maquiagem porque é mais fácil, é mais barato. E muitas meninas até já têm a maquiagem em casa, né? Não interessa a marca, qualquer uma vai dar certo. Pode também pintar, né, com tinta, mas eu prefiro a maquiagem. Porque a tinta pintou, tá pintada, não sai mais, né? Pra fazer essa pintinha branca aqui no olho e essas pintinhas aqui, ó, na bochecha, que fica bem bonitinho. E essa pintinha aqui no olho, independente se o olho é pequeno, grande, o que seja, ela faz toda a diferença. Aí essa Emília aqui, ó, o olho tão pequenininho e mesmo assim eu pus a pintinha branca. Isso aqui faz toda a diferença no trabalho de vocês. Então, eu uso a tinta Acrylex branca. Quem quiser, pode comprar o pinta bolinha, que aí tem, aqui, né, tem de vários tamanhos, menorzinho, maior. Mas isso aqui não precisa de comprar, se vocês não quiserem. Vocês podem usar aqui, ó, a pontinha de a cabeça de um alfinete. Aí, se vocês quiserem uma bolinha maior, não quiser assim tão pequenininho igual a cabeça de um alfinete, ó, pode ser um pouquinho, olha. Esse aqui é porque eu apertei, né? Aí fica maior, mas se vocês só encostarem aqui, olha, de levinho, olha, fica menor. Tem uns alfinetes que tem a cabeça maior, menor. Dá pra usar esse aqui, ó, se vocês quiserem fazer uma bolinha maior ainda. Olha só. Esse aqui dá pra fazer até o olhinho pequeno, olha, de uma boneca, né? Faz todo preto, ó. Mas tem que treinar aí pra ficar bem redondinho, né? Então, dá pra fazer essa pintinha branca aqui, ó. Dá pra fazer com a cabeça de um alfinete, com a pontinha de um palito de churrasco.
compra isso aqui só se vocês quiserem, tá bom? Aí eu falei que a gente pode fazer cabelinho de lã, de tecido, de feltro, né? Aí, essa bonequinha aqui, o cabelinho é de feltro. Esse menininho também aqui, olha, o cabelinho é de feltro, tá vendo? Então, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais bonito, mais fácil, mais viável. Vocês vão precisar de régua ou então fita métrica, né? Muitas meninas já têm em casa, mas isso aqui também é baratinho. Isso aqui, ó, é um abridor de casa que serve pra gente desmanchar as costuras quando a gente errar. Mas isso é só quando você... É baratinho, mas é só quando você quiser comprar. Porque errou, dá pra desmanchar com uma tesourinha também, tudo dá certo. Gente, a gente começa com o que a gente tem. Vocês vão precisar de moldes pra fazer as bonequinhas, né? Os meus moldes, ó, são todos em tamanho real. É só mandar imprimir. Tá vendo? Vocês já podem cortar, vai sair tudo certinho. Pode cortar direto aqui e já tá pronto para usar. Ou então pode pegar eles, né? E colar ou transferir para um papel mais grossinho. Ó, esse aqui, a maioria dos meus moldes eu faço assim, ó, no papel cartão, cartolina. Aproveita algum retalho que eu tenho aqui em casa que eu usei para outras coisas. Aí, na cartolina e no cartão, dura muito mais tempo, né? Fica bem melhor. Mas vocês podem também fazer, ó, no papel craft, em qualquer papel que vocês tiverem aí. Tá vendo? Esse aqui é papel craft que eu tinha, aí aproveitei e fiz os moldes das bonecas. Mas até aqui, ó, se vocês recortarem aqui, dá pra usar. Mas o bom é se fizer num papel mais durinho. Muitas bonequinhas que a gente faz, a gente precisa da cola quente. Algumas não, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas... as bonequinhas que a gente precisa da cola quente, essa daqui, gente, ó, que eu tenho, essa daqui é melhor, não sei nem qual a marca dela, que não tem marca aqui, a marca dela tava no pacote, eu não lembro mais, mas eu sei que ela custou mais caro, ela custou assim uns R$70. Essas aqui são mais baratinho, e a gente compra às vezes por 15, 20 reais. Quando eu não podia comprar, eu comprava dessas assim mais baratinho, mas ela estraga mais fácil, pinga muita cola, mas quebra o galho. Dá pra começar com essa sim. Eu já usei dessa aqui muito tempo. E essas maiores, tem até maior do que essa aqui. Tem umas que vocês já vão ver na internet que fala pistola de cola quente que não pinga. Entendeu? Tem uma outra ainda que é melhor do que essa, que ela tem até o lugar de ligar e desligar ainda. Vou comprar dela no futuro. Mas hoje eu uso essa, que é melhor, mas já usei muito essa aqui. Quando a gente não pode comprar essa, a gente compra essas mais em conta e vai tendo mais cuidado. E espera a cola quente esquentar bastante para depois apertar. Às vezes a gente fica ansiosa e aperta que antes dela tá quente, por isso que ela estraga também. E uma dica, quando vocês não estiverem usando, deixa ela assim. Porque quando ela fica assim deitada, a cola quente espalha toda aqui dentro assim e às vezes estraga, tá bom? Então, quando puder, compra uma boa. Quando não puder, vai usando essa daqui que ela quebra galho. A Maria Isabel, eu colei os cachinhos dela aqui, ó. Porque tem boneca que eu tô falando que precisa de cola quente, né? Esse cabelinho foi colado. Mas, se você não tiver a cola quente, dá pra você costurar o cabelinho também. E aí, por que que eu tô mostrando aqui esse urso pra vocês agora? Olha, porque vocês podem me perguntar assim, precisa de máquina de costura, Djanilda? Olha, eu costuro as minhas bonecas, né, as minhas artes na máquina. Mas eu tenho muitas alunas que fazem tudo à mão. Fazem as bonecas à mão, fazem muita coisa à mão. E depois ganha dinheiro e compra a máquina. Mas por que que eu tô mostrando aqui esse urso? Porque eu tenho uma aluna cega, que cega, não enxerga nada, e já fez esse urso aqui, o João Vitor, ó, já fez ele todinho à mão. Então, para mostrar para vocês que dá para fazer artes, dá para fazer bonecas, urso, sem máquina de costura também. Mas vou mostrar para vocês qual máquina que vocês precisam, se quiser comprar uma máquina ou se tiver. Hoje eu faço minhas bonecas nessa máquina aqui, ó, que tem uns pontinhos diferentes, tá vendo? Tem o zigue-zague. Essa aqui é novinha,
né? Quem puder comprar, quem tiver, beleza. Mas vou mostrar para vocês. Comecei numa outra zigue-zague também, que era usada, mas até essa pretinha aqui, ó, muita gente chama ela de pretinha, até essa pretinha aqui, que é só costura reta, dá para vocês fazerem as bonecas. Então, ó, dá para fazer na máquina mais simples que vocês tiverem, nessas máquinas portátil que vende hoje, dá para fazer numa outra máquina melhorzinha um pouquinho e dá para fazer à mão também. Para fazer boneca, a única coisa que a gente precisa, na verdade, é querer.